Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos o Evangelho. Hoje é dia de São Tomé. São Tomé, rogue por nós. O Evangelho de hoje é de João 20, 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor, mas Tomé disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com ele. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca ao meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia, nessa segunda-feira, dia que celebramos São Tomé, o Evangelho nos convida a não sermos incrédulos, mas fiel. E ele começa falando que Tomé era um dos 12 discípulos. Tomé era um dos 12 discípulos que era chamado Dízimo. Mas ele não estava com os demais discípulos quando Jesus apareceu. Então, quando ele chega, os discípulos comentam: nós vimos o Senhor. E ele não acredita, ele fala: se eu não vi, e eu não colocar o dedo na ferida dele, eu não acreditarei. E 8 dias depois, eles estão reunidos a portas fechadas, e Jesus aparece novamente. O Evangelho começa falando dessa incredulidade de Tomé. E hoje, nessa segunda-feira, o Senhor nos fala também para mim e para você. Como nós estamos hoje? Nós estamos assim como Tomé, incrédulo? Nós estamos pedindo: Senhor, fazes tal coisa, né? Mas me dá um sinal para eu ter certeza de que és tu, Senhor. E 8 dias depois, eles estão à porta fechada, o Senhor aparece. Esse tempo é o que me chama a atenção nesse Evangelho de hoje. É saber que Jesus não esqueceu de Tomé. Mesmo Tomé sendo incrédulo, Jesus vai ao encontro. E vai de uma forma que Tomé não pode fugir, porque eles estavam a portas fechadas. E Jesus aparece no meio deles e os sauda com a paz esteja convosco. E aí o Senhor fala para Tomé: põe a tua mão aqui. Isso é o interessante também, que Jesus não é aquele que foge de nós, mas é aquele que nos peita, que coloca diante de nós e que nos coloca para tirar a prova. Se precisa disso para te acreditar, então coloca a mão. E é assim que o Senhor nos fala também no dia de hoje, nessa segunda-feira, nesse dia que nós celebramos São Tomé. Ele fala para mim e para você: se é necessário isso para que creiais, então ele vem em nosso socorro. Assim como ele foi a São Tomé. Mas ele nos adverte, né? Estais crendo porque estais vendo, felizes aqueles que creem sem ver. E o Evangelho também nos dá uma ordem, que o Senhor fala: não sejais incrédulos, mas tenhais fé. Então que o Espírito Santo hoje nos ensine a não sermos incrédulos, mas a termos fé. A não termos essa necessidade de termos uma prova de Jesus para saber se Ele está agindo. De não ficarmos questionando Jesus: Senhor, se és tu mesmo, se tu vais fazer, me dá um sinal. Mas de termos fé, que
Que esse Espírito Santo hoje nos preencha abundantemente, transbordante dessa fé, dessa confiança em Jesus, desse Jesus que foi transpassado, desse Jesus que se coloca diante de nós como se colocou diante de Tomé e que nos diz: coloca aqui a tua mão. Que sejamos obedientes a esse Evangelho nesse dia, de não sejamos incrédulos, mas tenhas fé. Que esse Espírito Santo nos preencha de toda essa fé, tire de nós nesse dia e todos os dias toda a incredulidade, toda a falta de fé, de confiança em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.